Olá, meu nome é Bianca. E meu nome é Nicole. Meu nome é Sofia. Bom, nós somos da turma 82 e hoje então a gente irá realizar o nosso trabalho proposto pelo professor Ricardo. No nosso vídeo então vai conter o que é a reprodução sexuada e assexuada e a diferença entre elas, os tipos de reprodução então sexuada e assexuada que existem, as etapas de reprodução das tartarugas marinhas e também a importância de estudar esse assunto. Bom, para começar então, eu vou explicar o que é a reprodução sexuada. A reprodução sexuada consiste na fusão de dois gametas, haploides, como protozoários e óvulos, resultando então em um zigoto diploide. Diploide que se desenvolve então em um novo organismo. Reprodução assexuada é o processo em que um único organismo, ele gera descendentes, sem a fusão de gametas, somente por meio da meiose, resultando então em indivíduos geneticamente idênticos ao progenitor, Bom, a grande, então, diferença entre esses dois tipos de reprodução é que a reprodução sexuada, ela combina, genes de dois pais para gerar diversidade, enquanto a reprodução assexuada, ela cria clones, idênticos a um único progenitor. Agora, então, eu vou falar os tipos de reprodução assexuada. Divisão binária. A divisão binária é quando uma única célula unicelular, ela duplica seu DNA e se divide ao meio, formando então duas células filhas geneticamente idênticas. Divisão múltipla. A divisão múltipla é quando uma célula ela se divide então em várias células filhas. O núcleo é o primeiro a se dividir e depois é o citoplasma. Exemplos, então, desse tipo de reprodução são os protozoários da malária. Bom, temos a esporulação, que é como se as plantas, algas e fungos criassem tipo um kit de sobrevivência, chamado esporos. Esses esporos, eles são bem resistentes e quando o clima fica bom, eles se transformam em outros seres, sem precisar da ajuda de outros organismos. Temos a fragmentação. Imagina um pedaço de esponja, coral ou planária. Se esse pedaço ele se solta, ele pode crescer e virar um bicho idêntico ao original, Então é como se eles pudessem se multiplicar a partir de si mesmo. E temos o brotamento, que é como se o organismo pai, desse um broto, um pedaço que cresce nele. Esse pedaço ele pode crescer e virar um novo ser sozinho, ou ele pode crescer grudado assim, Então, formando um grupo, que é como os corais vivem. Partenogênese é um tipo de reprodução assexuada, onde um novo ser se desenvolve a partir de um gameta feminino. E isso ocorre sem a fertilização, então. Exemplos incluem zangões de abelhas e também tubarões. Propagação vegetativa. Nas plantas, é como se elas pudessem se multiplicar usando partes de si mesma. Então, por exemplo, a raiz, o caule e as folhas. E dois exemplos disso são a mandioca e a cana-de-açúcar. Tipos de reprodução sexuada. Fecundação de gametas. Nos animais, as gametas elas se fecundam durante a meiose de gômodos. As gômodas masculinas, elas produzem, espermatozoides. Já as gômodas femininas, elas produzem óvulos. Em ambos os casos, eles são haploides, ou seja, eles têm metade dos cromossomos da espécie. Fecundação. Bom, a fecundação ela é a união de um gameta feminino e com um masculino, formando então um zigoto diploide, que carrega todo o material genético dos pais. Tipo de fecundação. Fecundação externa. Esse tipo de fecundação ela ocorre fora do corpo da fêmea,
com a deposição de óvulos em ambientes aquáticos e a liberação de espermatozoides, né, pelo macho. E isso é bem comum, né? Esse tipo de fecundação ele é bem comum em sapos e peixes. Fecundação interna é quando o encontro dos gametas, ou seja, a união para formar novos seres, ocorre dentro do corpo da fêmea, podendo ser de mamíferos, aves ou répteis. E existem 3 tipos diferentes de reprodução sexuada envolvendo a morfologia e o tamanho dos gametas. Eles são isogâmica, anisogâmica e ogâmica. Bom, então complementando, né, o que a Nicole falou, eu vou explicar rapidinho, né, o que é isogâmica, anisogâmica e também oogâmica. Bom, a isogâmica é quando os gametas são iguais. A anisogâmica é quando os gametas, né, são desiguais, ambos móveis. E também tem a oogâmica, né, que é quando o gameta feminino, ele é grande, né, e móvel. E também tem o gameta masculino, que é pequeno, né, e móvel. Bom, agora eu vou falar sobre a reprodução, sobre as tartarugas. As tartarugas, elas são répteis da classe Testudines, que são caracterizadas pelo seu casco rígido, que é formado por ossos da coluna da coluna e costela, que servem como proteção. Existem mais de 360 espécies hoje, sendo elas de ambientes terrestres, águas doces ou marinhas. Elas se reproduzem por meio de ovos, cuja a temperatura da areia durante o tempo de incubação determina o sexo dos filhotes. Agora eu vou falar um pouco sobre as etapas das reproduções dela. A primeira é a maturidade sexual. As tartarugas, elas atingem a maturidade sexual após longos anos, que variam entre 20 a 30 anos, dependendo da espécie. Após passado esse período, elas esperam até poderem se reproduzirem pela primeira vez. Acasalamento. O acasalamento ele ocorre na água, podendo ser em águas profundas ou rasas. O macho corteja a fêmea com mordidas no pescoço e ombros, e se ela aceitar, ele se posiciona em cima do seu casco, né, com suas garras, e ele copula durante várias horas seguidas, podendo durar até um dia inteiro antes de se soltarem. Característica dos ovos. Os ovos das tartarugas são esféricos e com a casca inicialmente mole, mas durante a incubação ela endurece. E elas também são ricas a casca, né, é rica em nutrientes como proteína, vitaminas, água, que são essenciais na formação dos embriões. Incubação. A temperatura, né, dos ovos, enquanto eles estão, né, os filhotes estão dentro dos ovos, a temperatura da areia, ela determina o sexo dos filhotes, cujo temperaturas mais frias tendem a ter machos e temperaturas mais quentes tendem a ter fêmeas. E nas temperaturas intermediárias tende a ter sexos mistos. Eclosão. Os ovos, eles eclodem geralmente de entre 45 a 75 dias. As tartarugas, elas saem da casca do ovo e elas correm em direção ao mar. Geralmente, elas são guiadas pela luz luar que está sendo refletida na água. Predações e ameaças. Após, né, explodirem, elas têm que seguir o seu caminho correndo para o mar. E elas enfrentam diversas ameaças, tanto de aves, né, tanto de aves em seu ambiente natural, mas também na questão de nós humanos, como luzes artificiais, a poluição que dificulta na chegada do mar, também as modificações na praia, o que modifica, né, para elas conseguirem chegar corretamente ao local do mar, entre outras fases da vida. Após elas emergirem da água, né, os filhotes, eles passam por uma fase de recrutamento,
onde eles se refugiam nas partes mais profundas dos oceanos, em ervas marinhas e florestas de alga, até possuírem idades suficientes para poderem viver em ambientes abertos. Ciclo de vida das tartarugas. Bom, as tartarugas, elas vivem por décadas. E quando é hora de ter seus filhotes, elas voltam para a mesma praia onde nasceram, para botar seus ovos. Então é uma viagem incrível e uma fidelidade impressionante ao local de origem. Importância de estudar esse assunto. Bom, ele é um assunto muito importante, né, pois nos ajuda a entender como as espécies se adaptam e sobrevivem, também nos ajuda, né, a criar estratégias de proteção, principalmente, né, para as espécies em ameaças, e também nos leva, né, a descobertas em genética, né, biotecnologia e medicina reprodutiva, né, entre outras importâncias, né, muito grandiosas, né, que esse assunto possui. Bom, agora eu vou falar o que eu aprendi, né, com esse assunto. Eu aprendi, né, com esse trabalho, um pouco mais sobre as tartarugas, né, como elas se reproduzem. Adorei aprender, né, a parte mais sobre o acasalamento e a eclosão, né, dos ovos. Eu também não lembrava muito bem dos tipos, né, de reprodução assexuada, né, e eu gostei bastante de produzir esse trabalho. Bom, então com esse trabalho eu aprendi uma parte do ciclo de vida dela, que é quando as tartarugas elas vão ter seus filhotes, elas voltam para a mesma praia onde nasceram. Então eu achei muito interessante isso, né, porque elas têm uma conexão muito forte com o seu habitat. E então com esse trabalho eu aprendi que é muito importante conservar, garantir assim a conservação e a proteção da vida marinha. Bom, e a partir, né, então desse trabalho, eu particularmente, né, descobri várias coisas novas. Eu não sabia, né, como funcionava a reprodução das tartarugas marinhas, né, não conhecia nenhuma de suas etapas, né, e isso para mim foi muito novo, né, e também interessante de se saber, né, e conhecer. Achei muito legal, né, a forma como elas se reproduzem, né, enfim, muito legal. Bom, então foi esse nosso trabalho, né? A gente espera que você tenha gostado. Foi isso então. Tchau!